Salve, pessoal! Então, esse é um vídeo rápido para o pessoal lá da disciplina de Teoria da Justiça Tópicos Avançados, só para vocês terem uma ideia geral do que vocês precisam saber para fazer aqui a parte do trabalhinho de vocês e para vocês escreverem o artigo lá para o final do curso, tá? Então, essa é a primeira intervenção, vai ter outras aí, mas essa é só uma intervenção inicial para os trabalhos dessa semana, tá? Veja, o que que a gente estudou até agora, só relembrando para vocês. A gente fez, eu na verdade tinha começado o estudo diretamente com algumas questões de linguagem para vocês, só que aí a gente acabou retornando para relembrar algumas das passagens que a gente tinha estudado lá no primeiro ano e para tentar demonstrar como essas passagens se ligam de uma maneira mais específica com todo o trabalho que é realizado na teoria do direito, tá? Então, o que que a gente fez até aqui? Até aqui, o nosso trabalho foi, num primeiro momento, tentar estabelecer dois grandes universos de produção filosófica. Tá? O primeiro desses grandes universos é o universo da filosofia moderna. Né? Eu tinha passado, na realidade, quatro grandes paradigmas para vocês. O paradigma da antiguidade, o paradigma da Idade Média, né? Que são basicamente um grande paradigma que a gente chamou de ontoteológico, né? O paradigma que vai trabalhar, vai explorar as qualidades essenciais dos conceitos que nós estudamos. Aí nós passamos um paradigma que é próprio da modernidade clássica para a modernidade tardia, que é chamado de paradigma do sujeito ou paradigma da consciência, que é o momento em que nós começamos a organizar o pensamento filosófico por meio das estruturas da consciência ou por meio da concepção do sujeito. E aí um terceiro paradigma, que é o paradigma da linguagem, né, que ainda ele está saindo da modernidade, ingressando na pós-modernidade, e ele é um modelo que vai tentar mudar, digamos assim, o princípio corretor, o princípio de organização das filosofias para o âmbito específico da linguagem, alegando que tudo é linguagem. Né? A esses três se juntaria um quarto paradigma, que é o paradigma da vida concreta, melhor representado pela filosofia do Henrique Dussel, pela filosofia da factibilidade, né, pela filosofia da libertação. Tá? Que a gente deixou um pouquinho de lado inicialmente. Com base nesses paradigmas, nós fizemos duas grandes divisões que mais nos interessam: a divisão da modernidade e da pós-modernidade. A modernidade caracterizada basicamente por uma promessa de universalização, por uma promessa de estruturação sólida e de uma arquitetura ordenada das filosofias que estão encampadas, encartadas dentro desse modelo universal, uma filosofia de caráter humanizador, então ela é humanista em toda a sua extensão, tem características solipsistas, então ela não tem esse alcance de alteridade que só vai começar a aparecer nas tendências mais pós-modernas, né? E é um tipo de filosofia que tem uma construção sistemática, uma construção estruturada e organizada, ok? Ao passo que as filosofias do âmbito da pós-modernidade são filosofias que já trabalham com pautas irracionalistas, com a fragmentariedade do pensamento, com a fragmentariedade da compreensão do real, com meta-estruturas e com uma ausência de unidade e de universalidade do pensamento, com a possibilidade de esclarecimentos e explicação por meio do contraste de elementos temporais distintos e elementos materiais distintos, pela aproximação dessas distinções e pela observação através das diferenças ou distinções existentes entre os diversos ramos de esclarecimento do pensamento. Colocados esses fundamentos, nós estabelecemos um mapa das filosofias da linguagem, um mapa simples, né, bem dizer, a gente estabeleceu. E aí eu fiz algumas colocações diretas para vocês, falando que a filosofia da linguagem é uma preocupação desde a antiguidade. Coloquei alguns dos problemas que aparecem em Estilpão, Platão, Aristóteles, né, para vocês terem uma noção geral. Falei um pouquinho sobre a linguagem no pensamento medieval, notadamente de Santo Agostinho, na patrística até o nominalismo, né, lembrando Guilherme Jocam, por exemplo, lembrando Bacon, Roger Bacon e assim por diante. E aí falei um pouquinho da linguagem na modernidade, notadamente daquela linguagem formulaica em Hobbes, que a gente vê lá no curso de filosofia. Superando esses movimentos, nós começamos a falar um pouco sobre a lógica de Port-Royal, começamos a falar um pouco sobre a construção das filosofias da linguagem em sentido posterior, que são as que mais nos interessam. Né? Basicamente, essas filosofias da linguagem em sentido posterior, elas começam a criar algumas escolas possíveis. Né? Então, a primeira dessas escolas vai ser criada a partir do pensamento do Wittgenstein, que vai trabalhar com um modelo de filosofia que fica entre dois mundos. Nós vamos criar duas grandes linhas, uma linha que está centrada basicamente em Viena e uma linha centrada na Grã-Bretanha. Veja, a linha britânica, que é aquela da qual nós estamos mais próximos no final das contas, ela acabou sendo criada não só em virtude do pensamento wittgensteiniano, mas porque ele também se tornou herdeiro de um tipo de filosofia que está ligado à lógica proposicional e à matemática. E essa filosofia ela vem sendo construída aos pouquinhos a partir do pensamento de Russell
e de Whitehead, e essa linha de pensamento tenta resolver especificamente aquilo que a gente chama de paradoxo de Russell, né? Que eu apresento lá tendo como exemplo o paradoxo do barbeiro, o cara que pode barbear outras pessoas, mas não pode barbear pessoas que se barbeiam. E a pergunta é, quem é que barbeia o próprio barbeiro, né? Nesse contexto, nessa realidade. É, eu digo isso porque, basicamente, o condão, o eixo central da filosofia do Russell e do Whitehead, é justamente a tentativa de estabelecer, através de uma releitura da teoria dos conjuntos, uma possibilidade de leitura de níveis de linguagem diferentes, que vão te permitir criar discursos e metadiscursos dentro do contexto filosófico. Essas críticas elas aparecem em cima da filosofia de um matemático chamado Gottlob Frege, que vai tentar resolver os dilemas da teoria dos conjuntos e, ao reelaborar a teoria dos conjuntos, deixa para trás esse paradoxo. O Russell e o Whitehead apresentam, né, uma resolução para esse problema, mais o Russell que o Whitehead, na verdade. A solução era basicamente dele, né? Mas a partir dessa solução nós começamos a entender finalmente que o circuito estruturado da linguagem tem algumas características que lhe são próprias. Primeiro, ele absorve certos conceitos e na absorção de certos conceitos afasta esses conceitos da produção de significação dentro da realidade. Então, tudo aquilo que nós entendemos como ligação fundamental entre significante e significado, que a gente vê lá no Saussure, passa agora a ter uma representação interna em linguagem, né? Os significados, eles são na realidade constituições e arranjos de forças significantes puras. Esses arranjos puros de forças significantes, eles são representados pela apreensão de conceitos que outrora fariam pontes de ligação entre forças significantes e estruturas de significados. Então, por exemplo, aquilo que nós chamamos de objeto deixa de ser entendido como tal, passa a ser entendido como objeto no sentido sintático, tá? Não mais no sentido material. Quando a gente vai falar especificamente sobre uma descrição, a descrição ela traz uma série de presunções, ela não traz o reflexo linguístico de uma coisa existente, né? Então a gente tem lá a teoria das descrições definidas. E no sentido específico de um paradoxo criado em virtude de um choque de linguagem que produz um movimento, uma performance de linguagem que cria o seu próprio travamento, nós vamos ter um salto de níveis linguísticos, tá? Então essas são as três principais características que a gente vê ali na filosofia russeliana e que nos são úteis, tá? Tem muito mais coisa, mas eu vou trabalhar só com essas três características. A primeira, a conversão do significado em um jogo de estruturas ou arranjos significantes. A segunda, o estabelecimento de descrições definidas que destacam a linguagem da realidade circundante, criando na linguagem uma realidade que lhe é própria. Terceiro, um processo específico de destacamento das estruturas metalinguísticas por conta da revisão da teoria dos conjuntos. Então, esses três aspectos são fundamentais, porque quando Wittgenstein chega a esse universo, ele vai fazer a utilização, ele vai se servir desses mesmos elementos para criar o Tractatus e para criar esse prolegômeno, digamos assim, da discussão linguística, e para depois criar a fenomenologia dele da linguagem dentro das investigações filosóficas. Tá? Então, vocês têm esses dois campos aí. O Wittgenstein, criando a filosofia dele, ele criou, na realidade, um divisor de águas, porque a fenomenologia da linguagem, notadamente, eu vou pular aqui o Tractatus, que ele não me interessa muito agora, mas a fenomenologia da linguagem, ela cria um destacamento, ela puxa, na verdade, todo o movimento que é elaborado, e na reelaboração desse movimento, Wittgenstein deixa claro para nós que é perfeitamente possível você estabelecer relações de linguagem ligadas especificamente à organização dessas forças significantes. E agora o destacamento pleno em relação a significados materiais cria um tipo de movimento chamado de realismo maciço. Tá? Vai basicamente dizer que se você tenta procurar uma independência entitativa daquilo que você observa, essa independência entitativa está apenas dentro da estrutura da linguagem. E agora essa linguagem ela prescinde dessa posição ligada à materialidade. Esse era o principal ponto para nós. Tá? Guarda isso aqui por enquanto. Do outro lado, vai se formar um círculo chamado Círculo de Viena, que entende que essas mesmas reflexões wittgensteinianas, notadamente nas investigações filosóficas, criam movimentos extremamente ligados à metafísica. E eles não querem trabalhar com a metafísica, alegando que ela cria riscos e que ela permite a invenção de determinados termos e conectores de linguagem que fazem com que cada vez mais a filosofia se torne inconsistente, afastando-a dessa maneira de qualquer possibilidade de realização de um realismo maciço.
Então, o que que eles começam a fazer? Eles basicamente começam a tentar eliminar as estruturas metafísicas do pensamento wittgensteiniano. E aí o Círculo de Viena envereda por um percurso que vai endurecer cada vez mais essa filosofia e vai tentar torná-la cada vez mais rigorosa e cada vez mais lógica no sentido estrito do termo. Agora, do outro lado, enquanto a filosofia wittgensteiniana se desenvolve, nós vamos observar que existe todo um percurso que vai criar alguns filhotes. Ela vai criar uma sucessão de pensamentos, linhas de pensamento. Na Inglaterra, na Grã-Bretanha, depois disso, ela vai criar toda uma escola dentro da França, que vai derivar lá no desconstrucionismo francês do Derrida, e vai criar toda uma linha de pensamento dentro dos Estados Unidos, em paralelo com esses estudos do Russell, do Whitehead. Nós vamos observar a alimentação e o desenvolvimento desse outro modelo de filosofia da linguagem nos Estados Unidos, que vai ter características um pouco mais lógicas, talvez um pouco mais pragmáticas, né? Se a gente for parar para pensar, por exemplo, no eixo de reflexões que deriva lá do Richard Hort, né? Inclusive, o pessoal veio me perguntar esses dias assim se o próprio Charles Saunders Peirce não seria, né, que é o cara que a gente está usando mais como instrumento agora, se ele mesmo não seria um pragmatista e ele acaba sendo aproximado um pouco da filosofia hortiana nesse sentido e acaba muitas vezes sendo lido como um pragmatista, né? Mas o que mais me interessa agora, como instrumento para vocês utilizarem, deriva especificamente dessa fenomenologia da linguagem. Nela, o primeiro passo que vocês têm que dar é sempre o de tentar entender a estrutura sintática que está sendo colocada. É ela que vai determinar a força dos elementos que estão sendo posicionados dentro da produção do teu discurso. Tá? Então, a aparição, a emergência de determinados sujeitos ou objetos que passam a ser trabalhados vai estabelecer para nós dentro do discurso o que é mais capital, o que é central para a formação do pensamento dentro daquele discurso, o que vai formular, né, em alguns casos as pessoas vão falar idiosincrasias ou ideologias, o que vai formular as idiosincrasias ou ideologias nesse discurso, ok? Então ali você tem que se concentrar, você tem que olhar todo o texto, todo o discurso, todo o material que você está olhando de linguagem, e ali dentro você vai detectar quais são os pontos, quais são os termos que literalmente aparecem mais. Tá? Que literalmente recebem maior destaque, que são mais defendidos, ao passo que outros serão evidentemente criticados. Né? E é essa força principal. Lembrem, eu passei a decisão para vocês, quando eu passei a decisão do Barroso para vocês estudarem, eu pedi para vocês fazerem uma análise direta de quais termos aparecem mais e quais menos. Por que que eu pedi para vocês fazerem isso? Para saber quais são os elementos força do discurso. E lembrem-se, o discurso que ele está posicionando, ele não está isolado, ele tem tantos outros. Então a gente viu lá o artigo 124, 126 do Código Penal, vocês mesmos pontuaram o 312 do Código de Processo Penal, vocês mesmos pontuaram o artigo 5º da Constituição, vocês mesmos pontuaram uma série de princípios constitucionais que vão aparecer ali. Esses elementos pertencem a uma continuidade discursiva. Tá? Para colocar de outra forma, e o termo continuidade é extremamente pertinente aqui, através da leitura, da persistência desses termos, ou da emergência ou aparição de novos termos na continuidade discursiva que vem formulando essas decisões, vocês serão capazes de perceber e detectar como esses termos descontínuos inovam e como os termos contínuos mantêm a tradição. Por exemplo, manter evidentemente a aplicação imediata, direta, do tipo penal, com interpretações restritivas, é um ponto que me parece extremamente harmônico com o discurso penal tradicionalmente posto. Começar a agregar novos valores constitucionais que não eram tradicionalmente aplicados, então, por exemplo, a dignidade da pessoa humana para o afastamento da pena, a integridade psicofísica, a proporcionalidade, são termos que estão razoavelmente acoplados, mas que nem sempre são utilizados e não têm uma sedimentação tão certa. Então, eles começam a suscitar determinado ponto de vista que está sendo acoplado, agregado naquele texto. Ok? Então, isso significa a repetição, a massificação e a estruturação nesses casos desses elementos força. Aí, o segundo aspecto que eu tenho para colocar para vocês. Como é feito o tratamento de determinados argumentos? Tem argumentos ali, por exemplo, naquela decisão que eu passei, a título exemplar, que são extremamente fugazes. Eles aparecem e desaparecem logo em seguida. Eles têm uma emergência e uma desaparição muito rápida. Por que isso? Porque lembrem lá que a gente falou, por exemplo, do argumento sobre o início da vida de um bebê, né? Quando é que começa a vida da criança? Começa quando ela é feto, quando ela é embrião, enfim. Essa discussão ela é suscitada e já é colocada como uma discussão sem solução e é superada. Por que isso?
Porque ela envereda para o argumento médico, e o argumento médico ele tem alguns lugares que ainda não são debatidos. Nós ainda entendemos o argumento médico por essa estrutura, não pela estrutura do risco, não necessariamente, nós sedimentamos ainda o argumento médico, pela estrutura do risco para parturiente ou dos riscos psicofísicos para uma mãe que vai ter o filho como um produto de uma gravidez não planejada ou de uma gravidez não desejada. E nós ainda não temos, portanto, todo um estudo, e isso, sobretudo, é o mais importante, a respeito de situações em que o procedimento abortivo é feito ou é elaborado, não temos dados suficientes em que esse procedimento é feito ou elaborado dentro de contextos específicos que dizem respeito a espaços não organizados e não legitimados para a execução desses procedimentos. Veja, eu não estou aqui querendo dizer que nós não sabemos nada sobre o assunto. Nós sabemos, temos dados sobre o risco para parturientes, sobre o risco para mulher grávida, enfim, e por aí vai, né? E sobre toda a dificuldade que você ter espaços irregulares para esse tipo de intervenção traz, né? O que nós não temos, no fundo, é uma acomodação desses argumentos de maneira mais sólida dentro dessas ações judiciais. Dentro dessa ação judicial, então, a gente tem uma dificuldade para promover esse ingresso. Percebam, é mais ou menos essa articulação argumentativa que vocês têm que buscar. Né? Na medida da perenidade, da permanência de um certo argumento, certos termos vão cristalizando, consolidando o percurso do teu discurso, ao passo que outros vão promovendo um afastamento, certo? Agora vamos dar mais um passo adiante, né? Dentro desse contexto, dessa fenomenologia, a gente vai ter três aspectos centrais de observação da linguagem: o significante, o significado e o sentido. Né? O significante e o significado ele se relaciona da maneira como nós acabamos de colocar, qual seja, o significante reestrutura e reorganiza significados através do momento em que ele absorve essa materialidade do significado, então as coisas no mundo, ou absorve a imaterialidade do significado, as ideias ou os conceitos, e traz para si, transformando-os apenas em linguagem, dizendo que eles têm natureza linguística e não existem para além da linguagem, porque é esse o olhar que a linguagem tem. O sentido é um pouquinho mais interessante, porque ele faz com que a gente reingresse com essa linguagem no mundo. E isso é o mais interessante, porque se todas as coisas são linguagem, em que mundo isso vai reingressar? A questão é que ele gera um impacto na leitura wittgensteiniana, ele é não propriamente mensurável por estruturas meramente linguísticas. Tá? Então, uma questão interessante é observar que o discurso que está sendo produzido aqui vai ter um impacto. Ele vai ter um impacto em outras cadeias discursivas e não só isso, ele também terá um impacto dentro de todo um contexto de práticas que serão realizadas a partir dele. E isso tem que ser levado em consideração. Lembrem da discussão que a gente teve, por exemplo, que diz respeito aos traços consequencialistas do voto do ministro Barroso, por exemplo. Tá? Então, isso tem um envolvimento de um sentido linguístico. Em um sentido mais específico, tem alguns outros instrumentos que eu gostaria que vocês atentassem, né, que vocês tentassem utilizar, né, para os quais vocês atentassem. E aí o que significa isso? Então, por exemplo, eu passei principalmente os argumentos e os instrumentos dados pelo Charles Saunders Peirce. Esse já é um autor da semiótica, tá? A gente não está mais especificamente no campo da filosofia da linguagem. O Peirce, dentro desse contexto, ele vai nos oferecer alguns instrumentos muito interessantes. Ele divide, por exemplo, a linguagem em três dimensões, né? Então a gente chama de primeiridade, secundidade e terceiridade, né? Vocês têm ali, então, uma dimensão que é a dimensão da estrutura de significação, uma dimensão chamada dimensão relacional, não uma dimensão fenomenal, fenomênica ou relacional, e uma dimensão psicológica, ou seja, uma dimensão que representa a arquitetura organizacional dos significantes, uma dimensão que representa a maneira como esses significantes se encaixam com os elementos da realidade no entorno, e um último elemento que representa a maneira como eu enxergo a linguagem. Olha, tem várias interpretações possíveis desses instrumentos. Eu vou facilitar para vocês agora e vou dar uma interpretação que é um pouco mais linear, só que a gente vai ter que rediscutir isso em peso, porque não é só isso, tá? Pensa na primeiridade como esse aspecto de significação que eu coloquei agora há pouco. Tá? O jogo sintático das relações de significação. Pensa na segundidade ou secundidade como sendo o aspecto específico da maneira como essa linguagem entra no mundo, o sentido linguístico, e, portanto, a maneira como essa linguagem cria reações em outros discursos e outras esferas de mundo. E pensa na terceira dimensão, essa terceiridade, como sendo a maneira como eu privadamente recebo essa linguagem como na nossa coletividade recebemos todos privadamente essa linguagem e encaixamos essas concepções privadas de modo a fazer essa linguagem compreendida, né, compreensível, acessível, minimamente acessível.
Tá? Então pensem nesses três aspectos iniciais da linguagem. Pensem que vocês têm que passar por esses três filtros e através da transição por esses três filtros, vocês vão ter lugares específicos para observar a representação dessa linguagem. Pensa assim logo a partir daí. As três dimensões elas se especificam quando, você tenta falar alguma coisa. Esse falar alguma coisa vai trazer para a fala um trecho de linguagem que você ouviu, que você tentou compreender e que você tentou interpretar, que é chamado de objeto. Tá? Então, o objeto ele é um aparato linguístico, ele é aquilo que está dado para você descrever, para você trabalhar, para você explicar. Por exemplo, nesse caso, o procedimento abortivo. Tá? O problema é que ele não vem sozinho. Ok? Existe um destacado dele que vai se oferecer para a tua interpretação, que é chamado representamen. Tá? O representamen está disponível para interpretação. Então, eu vejo a questão dos procedimentos abortivos, a minha visão vai ter um alcance e vai ter algo que vai ser dado para a representação chamado representamen. Uma vez lido, ele vai gerar vai gerar em mim aquilo que é chamado de representação. Minha cabeça vai formular uma estrutura, um desenho daquilo e eu vou poder produzir fala a partir daquilo, certo? Então, essa representação ela está encaixada, ela está acoplada em cima de uma linguagem que eu estou produzindo, certo? É como se existisse uma proto-linguagem com um objeto representamen e aí ela chega na representação e fica acessível para minha fala. Na minha fala tem alguns outros aspectos interessantes, porque daí eu vou debruçar tudo que eu compreendi e vou tentar estabelecer a ligação entre o que eu estou dizendo e essa representação. E aí quando eu começo a falar, quando eu me disponho a falar, a linguagem que eu produzo, ela também tem alguns aspectos possíveis, né? Porque ela é vista de um jeito diferente do que essa proto-linguagem bruta. A linguagem que eu coloco, que agora está encadeada e codificada e posta em um idioma, ela se oferece a partir do momento em que eu tento comunicar algo. Nessa comunicação existe um objeto de linguagem que vira objeto de interpretação, e aí ele é oferecido para a pessoa que ouve dentro de um contexto que é chamado de contexto interpretante, tá? Então existe um contexto interpretante, eu dou algo para essa pessoa que eu quero que ela saque na minha linguagem, que é chamado interpretante. Existe uma característica interpretando ou interpretando, que é o que essa pessoa consegue coletar, e essa pessoa é chamada intérprete. Tá? Por que é tão difícil a gente sacar como funciona? Porque no minuto em que eu sento para estabelecer uma observação sobre procedimentos abortivos, eu tenho os desenhos imagéticos, os desenhos morais, os desenhos culturais, os traços culturais, os traços existenciais. Tudo isso são linguagens. Tá? E elas são linguagens que funcionam de uma forma um pouco diferente, porque elas não estão só codificadas. Elas são várias linguagens diferentes, imagens, desenhos, vídeos, estruturas informacionais. Então, elas são bem complicadas por isso. Mas do lado disso, eu tenho já leituras que eu posso fazer sobre isso. Eu posso ouvir observações de médicos, observações de mulheres, observações de grupos religiosos, de líderes religiosos, ou, enfim, observações de profissionais da área de saúde que são religiosos. E eu começo a misturar tudo e os discursos vão se misturando, se chocando. Posso ouvir o discurso feminista sobre o assunto, posso ouvir o discurso de um homem sobre o assunto, e no choque de todas essas leituras eu já começo a trabalhar ao mesmo tempo com representações e representantes, interpretandos e interpretantes, e eu tenho que criar o choque para poder obter uma compreensão total da coisa por minha conta. Tá? Então tentem, à medida que vocês forem trabalhando em cima desse texto, criar as separações. Tentem observar o que é. Tá, mas como é que eu sei o que é representante e representação, Rafael? E como é que eu sei o que é interpretante, interpretante e interpretação? Representante e representação, eles advêm especificamente de linguagens não verbais, linguagens não codificadas por um idioma. Tá? Vamos estabelecer dessa forma. Se você vai falar interpretante, intérprete, interpretação, isso vem de linguagem escrita ou linguagem falada. Pronto. Ok? E aí vocês conseguem pelo menos ter uma ideia de onde as coisas estão vindo. Tentem trabalhar esses fluxos e identificar o que acontece, o que é dado para vocês, o que a pessoa. Peguem esses três movimentos que é bem mais fácil, né? O que a pessoa que coloca para vocês a questão quer que vocês obtenham, aí volta ali no Wittgenstein, na discussão que a gente fez agora há pouco, e o que vocês efetivamente conseguem obter. E aí tem o truque, porque o que vocês conseguem obter do texto vai estar ligado a todas as outras leituras, todas as outras experiências, todas as outras situações pelas quais vocês passaram. Vocês conhecem, por exemplo, a minha opinião sobre procedimentos abortivos. Ela certamente não vem de um lugar, de uma pessoa que é capaz de gestar uma criança. Né? Não vem desse espaço, dessa dimensão de experiência.
Então não é em nome do meu corpo que eu tenho a opinião que eu tenho. Percebem? É por um olhar diferente. É por entender que se existe uma autonomia, se a mulher pode decidir sobre o seu corpo, tem esse outro que tem esse direito. Uma mulher não vai ter a mesma opinião. Ela pode chegar à mesma conclusão, mas a opinião dela vai ter uma consistência e uma densidade diferentes. Certo? Pensem bem nisso e vamos conversando então ao longo da semana. Tá? Vocês sabem como funciona o sistema da disciplina e como eu trabalho. Depois eu vou deixar um outro vídeo para vocês, esse não vai ser tão necessário agora, por isso eu não estou tão preocupado em fazê-lo já, mas eu vou deixar um outro videozinho para vocês, e nesse outro videozinho eu vou colocar todas as bases das teorias da justiça que estão sendo construídas e concatenadas ao longo do curso, tá? Como um suporte para vocês trabalharem, para vocês poderem ler filosofias e o encaixe dessas filosofias ali. Mas a minha principal preocupação é que vocês usem esses instrumentos agora. Deem uma olhadinha lá na última sessão em que eu passei para vocês todo um processo ao redor do caso, ao redor do voto, e agora estudem um pouquinho mais esse voto com base nessas novas observações. Provável que vocês ainda encontrem algum choque, ainda fiquem um pouquinho confusos, né, porque eu estou dando duas linhas diferentes para vocês. Eu dei uma na aula e outra agora. Mas tentem olhar para essas duas linhas como dois instrumentos separados que vocês podem utilizar. Dois instrumentos separados que vocês podem acessar de modo que vocês possam desconstruir esse voto e possam trabalhar as categorias específicas de organização desse voto a partir das estruturas de linguagem. Ok? É isso aí, pessoal. Valeu e vamos conversando. Até a próxima.